Olá, tudo bom com você? Meu nome é Adriano, sou advogado e quero tratar sobre depósito, segundo o entendimento do Código Civil. Não estamos tratando sobre depósito bancário, estamos tratando sobre depósito no sentido de alguém guardar um bem móvel. Não pode ser bem imóvel, porque onde é que você vai guardar uma casa? Então, esse contrato, esse depósito, ele pode ser voluntário ou necessário. Nesse momento, iremos tratar sobre o depósito voluntário, em que as partes, é algo bilateral, o depositante vai guardar no seu galpão, no seu local, no seu cais, um objeto móvel, e você, que é o depositário, tem o dever de guardar esse bem. É um contrato celebrado pelas partes. Esse contrato pode ser gratuito ou não pode ser. Se esse contrato não for gratuito, for oneroso, é bom deixar claro que deve ser ajustado o preço. Se o preço não for arbitrado, leva-se em conta o costume local. Geralmente, o depositante ele guarda sementes em um determinado galpão e espera que o valor da saca venha aumentar para daí ele poder vender. E daí ele guarda por alguns meses em seu galpão essas sementes. E você ganha por isso. Até porque você vai ter o dever de preservar esse patrimônio. Não deixar que roedores, saqueadores venham ali e danifiquem o patrimônio do depositante. Outra questão. Se esse bem, você deve conservar esse patrimônio. Esse bem, se você depositário danificar, você tem o dever de restituir esse patrimônio, restituir a coisa, até porque você está ganhando por isso. Se o depositante colocar lá um objeto móvel, lacrado, bonitinho, você tem que preservar que ele continue lacrado, esse depósito. O depositante ele tem o dever de pagar a você, já que ele celebrou valores. Se o valor não for arbitrado, leva-se em conta o costume local, deixando bem claro. Porém, se você perder esse patrimônio, você como depositário, você vai ter que ressarcir. Agora é bom deixar claro que você depositário não devolverá o patrimônio se a pessoa não pagar o que lhe deve pela guarda do objeto ou se houver um embargo judicial. Aí você, depositário, não pode entregar porque você não vai descumprir uma determinação judicial. Mas deixando claro que o depositante, a qualquer momento, ele pode ir lá no seu local, no seu imóvel e pegar lá o que ele deixou lá guardado. Se ele deixou sacas de arroz, ele pode a qualquer momento pegar a saca de arroz. Se ele tem um barco no seu cais, ele pode a qualquer momento pegar esse barco. Façamos de conta que o depositário venha morrer. Aí o herdeiro, de forma sabida, sagaz, pega e vende o seu barco, que está lá no cais, por exemplo. Esse herdeiro ele vai ter que pagar pelo qual esse bem, que não era dele, não era fruto de inventário, e assim ele vendeu. Ele vai ter que restituir. Mas pode o depositário não restituir o prejuízo pelo qual ele fez com que o depositante sofresse? Ele não pode em nenhum momento arguir que não vai pagar. Ele tem que pagar. Nem tampouco ele vai dizer, não vou pagar porque você não é o dono do objeto móvel. É o dono sim, não teve um contrato entre as partes que dizia quem era o depositante e o depositário? E a compensação, ele não pode arguir e dizer que não vai compensar o prejuízo pelo qual ele deu ao depositante. Ponto em questão. Quando existe mais de um depositante e um depositante for lá para pegar esse bem, pode? Bom, se o bem for divisível, ele vai pegar a parte que lhe pertence. Ele não vai poder pegar todo o patrimônio que ali deixou em seu galpão. Até porque o bem não é só dele. É dele, mas de outras pessoas. Tem que ter a anuência dos outros. Se divisível, é claro, né? Outro ponto. Pode o depositário utilizar o bem que você deixou? Façamos de conta que você, depositante, deixou lá o seu veículo, um carro lá guardado. Aí pode o depositário pegar esse carro para dar um rolezinho? Sair? Ele não pode. Tem que ter autorização. Agora, mesmo com autorização que o depositário de utilizar esse carro, a título de exemplo, esse carro virar, bater, o depositário ele vai ter que ressarcir o prejuízo, viu? Agora, caso de força maior, o depositário ele não vai ressarcir o prejuízo. Entende-se por força maior uma calamidade, uma enchente,
uma inundação, uma tempestade, por exemplo, algo dessa natureza. E o que é um depósito necessário? Depósito voluntário tem que ter a anuência das partes. Depósito voluntário. Mas já o depósito necessário, é bom deixar claro que ele não opera à vontade da parte. É algo que o obriga uma das partes a guardar o objeto. Por exemplo, uma obrigação legal. Façamos o que é uma obrigação legal no caso do depósito necessário. Façamos de conta que você está caminhando na avenida e você lá ache uma mala, uma pasta, onde lá tem coisas importantes que não é sua. Você procura o dono, não encontra. Aí você pega essa pasta e leva para as autoridades. Observe, você está fazendo um depósito legal, um depósito que a lei lhe obriga a entregar à autoridade competente o que você achou. Então, isso é um depósito necessário por força da lei. Existe também o depósito necessário, considerado pela doutrina como depósito miserável. Isso subtende-se que por meio de uma calamidade, de um saque, de uma inundação, você é obrigado a guardar o patrimônio daquela pessoa que por força maior está tendo o seu patrimônio móvel danificado, destruído. Outro ponto sobre o depósito necessário é se dar quando você tem o dever de guardar a bagagem de um hóspede. Você é dono de um hotel ou um carro pelo qual vai fazer um destino de um estado para outro, de uma cidade para outra. Então, o dever de guardar a bagagem, o dever de guardar esse patrimônio. E se houver prejuízo, extravio na bagagem, você que é o dono do hotel, você terá de ressarcir esse prejuízo pelo extravio da bagagem. Então, depositário que não restituir o prejuízo, o que pode lhe acontecer? Você é dono de um hotel, lá sumiu a pasta, a mala de um hóspede, e aí o que pode acontecer? Se você pegar na literalidade da lei, você vai ver que pode ocorrer a prisão do dono do hotel de até 1 ano. Mas isso está superado, entende o STF que não pode haver prisão civil nessa situação, existe súmula que trata sobre essa questão. Você deve realmente restituir o prejuízo que o hóspede sofreu quando estava em seu hotel. Olha, depósito judicial é um mandado de um juiz que pelo qual obriga que uma terceira pessoa guarde o patrimônio esse objeto de litígio. Então, por fim, estudamos ou analisamos o que é um depósito necessário, que é o depósito por força da lei, e temos o depósito voluntário, em que as partes celebram para guardar o objeto móvel. Muito obrigado por hoje. Meu nome é Adriano. Um Feliz Natal a todos e até um segundo momento.